Não é uma tarefa fácil, porque é muito difícil a gente trazer algo novo sobre casamento, sobre família. Ainda mais dentro de uma igreja como a IPVO, que tem uma classe de casais que funciona todo domingo. Eu e Suzana fazemos parte dessa classe. Tem sido uma experiência maravilhosa, porque temos aprendido com casais que ali estão, casais com menos tempo de caminhada do que nós, mas é um aprendizado. Como a gente viaja bastante, conhece algumas igrejas, queridos, o que a IPVO apresenta para os casais é algo que não pode ser desprezado, porque a maioria das igrejas hoje não tem um trabalho como esse. São feitos encontros, jantares, retiros, acampamentos, mas são momentos. E o casamento e a família precisa ser regado o tempo todo, porque os desafios são diários, as lutas são diárias, os ciclos são renovados a cada dia. E é uma questão lógica e inteligente. Se a gente cuida do casal, do homem e da mulher, se a gente fortalece esse relacionamento, a gente vai ter uma igreja viva, atuante, vibrante, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, preparando crianças, preparando adolescentes, preparando jovens, porque desde cedo a gente aprende que família, casamento é a célula o quê? Nunca ouviram essa expressão? Família é o quê? A célula máter, principal da existência do homem. Eu e você viemos de uma família, com as nossas alegrias e com as nossas tristezas. Eu e você somos produtos de uma história, e vivemos isso todos os dias. Infelizmente, algumas histórias não são tão boas, não são tão belas, não são tão contos de fadas. São histórias difíceis, e que a gente vai replicando na vida dos nossos filhos, e aí os nossos filhos na vida dos nossos netos. Então, é como a Suzana falou, nós temos uma missão. Casar, irmãos, é uma missão. Ter filhos é uma missão. E nós só conseguimos viver essa missão e realizá-la, se for pela graça de Deus em Cristo Jesus. É por isso que a sugestão do tema de hoje é extremamente significativa e importante. Restaurando o compromisso com Jesus. Mas antes de nós pensarmos nesse tema, eu quero ir um pouco antes, e quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 33, Lucas 14, do 25 ao 33. Eu vou ler e os irmãos acompanhem, ok? Diz assim o texto sagrado: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês
que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Eu quero fazer com os irmãos nessa noite um brainstorm. O que significa isso? O pessoal do inglês sabe. E essa pronúncia, irmãos, eu li literalmente, porque a Thalita escreveu para mim. Porque eu tentei tudo quanto é jeito de falar. A língua dobrava. Teve uma hora até que deu cãibra. Aí a Thalita disse, não, pai, deixa que eu vou escrever para o senhor ler literalmente como está lá. E é isso aí. E o que significa isso? Uma explosão de ideias. Vocês têm um texto diante de vocês. Um texto que vocês provavelmente conhecem, já ouviram inúmeras reflexões, mensagens, mas eu quero ouvir da igreja o que esse texto fala para você. Pode começar a falar. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, vai ser difícil. Então, um de cada vez. Luiz, renúncia. Explosão de ideia. Explodam. Planejamento. Como? Início. Interessante que só os homens estão falando hoje. Olha que coisa poderosa. O que mais? Determinação. Expectativa. Direção. Decisão. Uma mulher salvou o grupo. Obrigado. O que mais? Oi? Medo. Isso? Ok. Responsabilidade. Entrega. Coragem. Como? Condição. Perfeito. E a gente vai encontrar inúmeras palavras dentro da realidade que cada um está vivendo esse texto na sua vida hoje. Mas, queridos, uma palavra, eu penso que significa muito para esse texto. Conversão. Quando eu ouço essa palavra conversão, eu volto ao meu tempo de escola. Eu era da área de exatas. E na área de exatas tinha química, tinha física. E eu me lembro que na física tinha um negócio de converter Celsius em Fahrenheit, Celsius e Kelvin. É isso, professor Murilo? Estou certo? E o que significava isso? Eu tinha uma unidade em Celsius e tinha uma formulazinha que convertia para Kelvin ou Fahrenheit. Quando isso acontecia, o Celsius deixava de existir, para existir o Fahrenheit ou o Kelvin. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque conversão é isso. Quando eu, de fato, me converto a Jesus, o Gessé deixa de existir. Ou, pelo menos, deveria deixar de existir. Para que, de fato, Jesus seja o Senhor e o Salvador. Está dando para entender? Então, tudo isso que vocês falaram e muito mais, converge para a conversão. A proposta do nosso tema hoje, qual é? Restaurando o compromisso com Jesus. E aí, queridos, quando o presbítero Ari nos passou esse tema, eu e Suzana paramos e pensamos assim, vida, qual foi o compromisso que nós assumimos com Jesus há 35 anos atrás? Quando nós íamos casar. Olha que Suzana é filha de pastor, olha que nós nascemos na Igreja Presbiteriana do Brasil, crescemos e nunca fomos preparados para isso. E nunca fomos orientados para isso. É claro que ao longo de 35 anos de casados, que vamos completar, se Deus assim nos permitir, em julho, a gente foi vivendo os compromissos. E sabe aonde esses compromissos começaram a nascer? No dia do casamento. Lá no momento do voto, ou dos votos, que mudou muito. Eu não sei se vocês já perceberam, que hoje em dia, o momento dos votos no casamento passou a ser uma narrativa de uma história. Já viram isso? Porque naquele dia, nada contra. Mas o momento do voto, meus irmãos, é aquele momento sério,
em que diante de Deus e das testemunhas, o homem e a mulher assumem de fato compromisso. E aí, aqueles votos mais tradicionais, prometo o quê? Quem lembra do que prometeu? Não lembram, né? Deu uma pane. Pagar contas. Pessoal mais experiente, quem lembra do voto? Aquele voto básico que, na verdade, o pastor falava e a gente repetia. O negócio era tão sério que tinha que ser o líder conduzindo e a gente indo atrás. Era assim antigamente. Hoje não, é uma história, é uma narrativa de um romance, nada contra. Prometo o quê? Te amar na alegria ou na tristeza. Prometo ser fiel. Prometo cuidar de você. Ali era aquele momento do compromisso, de assumir a responsabilidade, de fato entender o que iria acontecer a partir daquele momento, daquela noite, daquela tarde, daquele dia. Aí eu pensei com Suzana, vida, qual foi o compromisso que nós assumimos? Qual foi? Queridos, pasmem. Depois de 35 anos de casados, pela primeira vez, eu e Suzana firmamos um compromisso com Jesus. Porque a proposta não é compromisso um com o outro. Porque se não tiver antes de um compromisso, eu e Suzana, um compromisso com Jesus, isso aqui não vai dar certo. A gente não tem condições. Por quê, queridos? Porque o Gessé é egoísta. O Gessé é arrogante. O Gessé é preguiçoso. O Gessé tem medos. E a Suzana? O que a Suzana tem? Cadê seu microfone, meu amor? Fala aí. Vocês viram, né? Isso aí, quem sabe faz ao vivo, né? O que você é um pouquinho de Suzana? Eu sou uma filha amada de Deus. Amém, porque glória se não a Deus. fosse isso, a graça de Cristo me alcançou. Mas a minha natureza caída, ela se revela muito no casamento como uma pessoa temperamental, geniosa, crítica, cobrando demais. É porque eu já fui mais, sabe? Aí eu acho que agora eu sou menos, né? Mas os meus pecados maiores é mais esse, de ser egoísta e olhar mais para mim do que para o outro. O Gessé me serve tanto que eu me acomodei. E aí eu aprendi a servir mais depois que eu tive os filhos. Então, eu era mais de servir as pessoas e não servir a mim mesmo, como mulher, como pessoa, não tinha uma identidade. Então, esse é o meu pecado. Agora, o meu maior pecado no casamento é colocar o Gessé acima de Deus. Eu luto contra isso todos os dias. Todos os dias. Eu tenho a tendência de colocar o Gessé acima do Senhor, porque, de fato, foi a pessoa que o Senhor usou para me conduzir a Cristo. E quando o Gessé fala de compromisso, mesmo sendo filha de pastor, e eu era casada já com um pastor, mas eu fui me converter aos 34 anos, eu tenho 58. Então, eu já tinha os filhos, mas a minha conversão, de fato, aquilo que você tem deixa a Suzana e coloca Cristo na sua vida, foi aos 34 anos. E aí foi um maior desafio, porque aí foi quando eu entendi o quanto que eu era iracunda, o quanto que eu era muito temperamental, o quanto que eu era muito difícil de conviver, pesada, sabe aquela pessoa pesada que só cobra, só critica, e todos estavam errados, e era essa Suzana antes. Agora, imagina com os filhos pequenos, né?
Eu até digo que a Thalita, geralmente os filhos mais velhos são os que mais têm traumas, né? Porque é quem mais a gente deposita todas as expectativas e medos e inseguranças, porque você não sabe como agir. Você não aprendeu. E hoje em dia, eu estava até falando para a Beca hoje, né? Você tem muitas informações, você pesquisa. E aí ela até falou para mim, sogra, mas vocês, antigamente, viviam por instinto. Eu digo, era a graça de Deus, né, que nos dava instinto, né? Mas os filhos sofreram muito comigo, porque eram crianças e eu era muito irada, uma pessoa muito iracunda mesmo, né? Então, muito irritada, muito agressiva, com palavras, né? Conversão, queridos, não é para gente... Não sei se... porque você me pegou, né? Conversão não é para gente pequena. Assim como casamento não é para criança. Família não é para criança. Vida com Jesus, nós lemos em Lucas, é renúncia. Renúncia do eu o tempo todo. E se não for pela graça de Deus, nós não conseguimos trilhar essa jornada. E é isso que nós queremos pensar com vocês nessa noite. E sabe quando foi em que contexto eu e Suzana, depois de 35 anos de casados, firmamos um compromisso com Jesus? Foi domingo passado. Nós temos a prática de almoçar lá em casa, toda a família. Os meninos vão para casa, a Joana. E era um dia que tinha tudo para ser maravilhoso. Nós viemos para a classe de casais, foi uma manhã maravilhosa, mas fomos para o almoço. Na verdade... Não, foi antes. Na verdade, nós brigamos aqui. Eu comecei. Olha, pastor, está vendo? Briga. Olha como essas suas ovelhas precisam de pastoreio. Pastor. Eu comecei a briga, pastor. Então tem que... Mais ou menos isso. Lá em casa é assim mesmo lá em casa. Aí fomos para casa, era para ser um almoço maravilhoso, comida deliciosa, do nada, Suzana e Jessé. Não, aí eu pergunto, né, filhos, vocês gostam de vir para cá? Aquela coisa, né? Pronto. Aí pronto. Por quê, mãe? O que está acontecendo? Aí pronto, aí os filhos... E a Thalita e o Davi, eles sempre foram muito... livres para nos exortar e admoestar. E aí, nos exortaram, nos admoestaram, como irmãos em Cristo. E naquele domingo, podemos dizer, né, Preta? Estamos vivendo uma nova fase do nosso casamento. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque não importa como você chegou aqui hoje. Se você aproveitar essa oportunidade, meu irmão e minha irmã, hoje pode ser um recomeço. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é Deus de começos e de recomeços. A palavra do Senhor lá em Lamentações de Jeremias diz assim, que a cada amanhecer, o que acontece? As misericórdias do Senhor, para que propósito? Para que eu e você não sejamos o quê? Consumidos. Mas só isso. Por muito tempo, irmãos, eu me prendi apenas nesse benefício. Mas depois eu comecei a pensar, não pode ser só isso. As misericórdias do Senhor não se renovam cada manhã só para que eu não seja consumido. Não, tem algo a mais do que isso. E sabe o que eu descobri? Sabe por que o Senhor não te consome a cada manhã? Porque Ele diz para você assim, filho, filha, eu vou te dar mais uma vez a oportunidade desse novo dia, de você ser o que você não foi ontem. Então, não é só não ser consumidos, é nós termos uma nova chance, a cada amanhecer, um novo recomeço. Vida? E é por isso que, quando a gente fala de restauração, a gente fala de conserto. E eu e Jessé, a gente viveu muitos ciclos mesmo na nossa vida, né? Então, houve o ciclo do namoro, e aí quando as pessoas até dizem, qual foi a sua motivação para casar? Aí eu digo, eu casei para sair de casa. Aí a do Jessé, para tirar a Suzana de casa. Porque era o nosso contexto, né?
A gente ri hoje, mas era muito sofrido o tempo que a gente vivia. E ali houve um compromisso velado. Isso eu estou falando, gente, humanamente, tá? Porque o Senhor já tinha uma aliança conosco. E isso a gente pode afirmar com certeza. E aí houve vários ciclos. Mesmo sem a conversão, e eu vou falar da minha conversão, né? Que foi aos 34. Mas houve vários ciclos. E domingo foi aberto um novo ciclo. E é legal porque a classe de casais, ela tem nos ajudado a renovar algumas coisas na nossa vida como casal e como família, que é maravilhoso. Então, é por isso que, gente, não precisa ter vergonha de dizer que você aprende com aqueles que são novos. Porque as pessoas que são novas, assim como os nossos filhos são mais novos, nos ensinam muito. E a gente tem aprendido muito com os casais, muito. E é por isso que domingo foi feito um novo compromisso. Só que aí, o tema que a gente pensou, né, que o Ari passou para a gente, é legal porque fala de restaurar. Restaurar é consertar. De fato é consertar. Só que aqui, o tema que ele nos deu foi restaurando. Então, você não para de consertar. Você está sempre na oficina, na casa do oleiro. O tempo todo na casa do oleiro. Quem é o oleiro? O Senhor Jesus. E aí, o restaurar, ele te faz ter um compromisso. Eu tenho estudado algumas coisas, né? Eu gosto muito de estudar a Bíblia, gosto muito de ler livros que renovem sempre o meu entendimento sobre o senhorio do Senhor Jesus na minha vida. E eu tenho aprendido que existe uma diferença entre escolher e decidir. Porque hoje em dia as pessoas, nessa época humanista, falam muito, né? Ah, é suas escolhas, é a minha escolha, você fez as escolhas e aí sofre as consequências, tal. Então, mas escolher não é conversão. Então, eu não escolhi o Senhor Jesus e não escolhi caminhar no caminho dele. Não sou eu, até porque ele que me alcançou primeiro, pela graça dele. Então, eu escolho, se eu digo assim, eu estou nesse caminho, eu escolho. Eu quero ir para outro caminho. Só que existe uma diferença entre decidir. Decidir é eu colocar em prática o que eu escolhi. Porque se eu ficar só na escolha, eu não ando no caminho. Então, eu vou decidindo todos os dias. Assim como Deus decidiu nos amar, eu decido amar o Jessé todos os dias. E isso renova o compromisso. Porque decidir é um compromisso. Não é uma escolha. Decidir é um compromisso. É por isso que eu também, com a graça de Deus, através da ação do Espírito, eu tenho a ilusão que eu decido amar a Deus, né? Mas não, eu decido todos os dias me debruçar na palavra. Isso é uma decisão, é um compromisso. E não é para cumprir a tabela da leitura do ano. Não. É para eu meditar, ruminar. E aí ter uma decisão o dia todo de viver os princípios que eu me debrucei para ler e meditar. Decisão. Por isso que amor não é sentimento, é uma decisão. É um compromisso. Só que casamento não é compromisso. Porque compromisso é um acordo. E casamento não é acordo. Casamento é uma aliança. Aliança não é contrato e acordo. Aliança é aquilo que você vai ter para a vida toda e para a eternidade, porque foi isso que Deus fez com o seu povo. É por isso que a aliança, e eu ouvi uma vez isso de uma pessoa, e eu vou repetir, essa aliança de ouro, e se você não usa aliança, use, tá? Use aliança. Porque isso é, de fato, uma amostra de que você tem uma aliança com alguém também. A aliança de ouro, ela pode estar lá na lama, na lata do lixo, mas ela não deixa de ser uma aliança de ouro. Concorda? Ela não se contamina com o lixo.
Então, eu posso estar vivendo todas as crises que for do casamento, mas eu não posso afirmar que eu não tenho mais aliança. Eu posso até tirar o anel, a aliança, mas eu ainda tenho uma aliança, que isso se reveste numa decisão diária, que se reveste num compromisso, que se reveste numa restauração, num conserto diário. Então, restaurar é consertar, compromisso é eu decidir não escolher. Aliança, ela é eterna, porque ela me dá, de fato, um compromisso com o Senhor, em primeiro lugar, e aí vem Cristo e o cônjuge. Porque, de fato, se eu antes, com 34 anos, gente, eu não tivesse me convertido, eu acho que eu já tinha me separado do Gessé há muito tempo. E no impulso, na ira e na agressividade ainda. Porque a conversão é o que nos mantém no caminho. A conversão a Cristo é que faz você olhar para a cruz e dizer assim, eu quero estar nessa cruz todos os dias e eu quero firmar uma aliança nesse casamento, porque Cristo firmou uma aliança comigo, que sou igreja. Ele é o noivo, eu sou a noiva. E eu então tenho um noivo e eu sou a noiva. Faz sentido? É o único relacionamento que a Bíblia fala que se associa, se compara ao casamento. É Cristo e a igreja. Vocês já viram Cristo se divorciar da igreja, gente? Ai de nós. Vocês já viram Cristo dizer assim, não, eu não tenho mais aliança com você. Acabou. Mas não firmou lá no velho... Não, mas eu não quero mais. Foi um acordo lá, mas agora é outro acordo. Não dá. Não dá. Por isso que quando as pessoas perguntam assim, qual é o segredo do casamento, né? De um casamento estável, feliz, bem-aventurado. É os dois se converterem a Cristo. Um só já ajuda. Porque Paulo diz que um crente vai edificar o não crente, né? Mas o ideal é que sejam os dois. Por isso que quando a gente faz curso de noivos, a gente diz, julgo desigual não dá. Vai dar BO lá atrás, né? Então é isso que a gente precisa entender. Por isso que vida com Jesus é algo que é uma escolha, a princípio, mas aí se torna uma decisão, se torna uma aliança, um compromisso, uma responsabilidade, porque quem responde pelo meu casamento, se o Gessé não está comigo, sou eu. É por isso que não cabe, aí vai uma palavra para você, mulher, eu sou dessas que eu pego no pé das mulheres, porque eu sei o quanto que Deus renovou a minha mente e meu coração como mulher, e a minha identidade, né? Então, não cabe você falar mal do seu marido para outra pessoa. E não cabe, marido, você falar mal da sua esposa para outra pessoa. Sabe por quê? Porque eu estou respondendo pelo meu casamento, falando daquele que eu tenho uma aliança. O Gessé costuma falar algo que é muito legal. Eu gosto dessa ilustração dele, né? O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher. Tem muita gente só unida, tá tudo certo. Mas aí se tornar uma só carne, não tem como. Não dá. É firmado na rocha, que é Cristo, e aí não dá. Se eu afrouxar, se eu sair da rocha, até o se tornar, se afasta. Então tem muita gente ainda só unido. Tem gente que nem deixou, né, pai e mãe, né? Mas está só unido. Não se tornaram uma só carne. Mas não foram firmados na rocha. Gente, firmar, mulher tem essa unha, né, que às vezes, né, finca às vezes na pele do marido, é firmar na rocha. Aí não dá para sair. Por isso que eu respondo pelo meu casamento. É responsabilidade. E também tem algo que não tem como a gente não ver, que é a perseverança. Esse é o segredo. A constância. E aí o meu
eu até falei na classe de casais, um dos meus espinafres de épocas atrás. O meu espinafre na palavra era o que me dava força, tipo, papai, põe e guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Porque, gente, pensa numa mulher que só falava sem sabedoria. E essa era a minha oração todos os dias. Põe e guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 121 ou 131. Põe e guarda, Senhor. Hoje o meu espinafre é, se permanecerdes em mim e eu permanecer em você, tudo o que pedires, eu te darei. João 15. Se eu permanecer em Cristo todo o tempo, e Ele permanecer em mim, a minha vontade vai ser alinhada à vontade dEle, que aí não tem nenhum pedido que não seja legítimo que Ele não vai atender. Isso sim é uma restauração, um conserto de um relacionamento com Cristo, para que esse casamento dê certo. Se não, se eu ficar esperando pelo Gessé, não, porque o Gessé que tem que mudar, porque o Gessé que tem que tomar atitude, porque eu aprendi no design que é o homem que toma atitude, e aí se ele não tomar, eu também não vou fazer nada. Criança birrenta. E a sabedoria de Deus. E Abigail, que tomou uma atitude maravilhosa diante do rei Davi. Faz sentido para vocês? Por isso que a gente precisa entender, sem a cruz no casamento, e se eu não for para a cruz todo dia, e cruz só tem lugar para uma pessoa, então não adianta eu dizer assim, olha, Gessé, você tem que ir comigo todo dia. Cobrança, que eu fiz muitas vezes, nossa, como eu fiz. Não, é eu que tenho que ir. E eu preciso ser uma pessoa melhor, uma mulher sábia, que edifica a casa, que ama o marido, que é submissa ao marido. Eu, Suzana, preciso cumprir os princípios que Deus tem para mim, que Cristo tem para mim, na minha identidade como mulher cristã. Aí sim, tudo será restaurado. E se eu permanecer, a restauração continua. Por isso que eu gostei do restaurando. No português isso é gerúndio, é uma continuidade. Então o convite não é, olha, você vai restaurar seu casamento. Não, é restaurando. É todo dia. Sim. A gente vai fazer agora um momento. Assim como eu e Suzana despertamos há uma semana para um compromisso assumido com Deus. A gente quer dar oportunidade a todos os casais aqui hoje. Eu não sei quantos de vocês tiveram uma boa orientação antes de casar. Eu não sei quantos de vocês, lá naquela noite que antecedeu o casamento, sentou um com o outro e conversaram da seguinte maneira: vida, a gente vai casar amanhã. O que a gente pode comprometer com Jesus a partir de amanhã na nossa vida como casal? Alguém aqui viveu isso? Vamos viver hoje? Vamos fazer um compromisso com Jesus hoje? Como casal, pensem, não se precipitem em fazer votos. A palavra de Deus ela é muito clássica e categórica quando diz: quando fizerdes um voto com o Senhor, cumpra, porque é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Mas eu quero te desafiar como casal a pensar o que podemos melhorar a partir de hoje com Jesus. Porque a proposta é restaurando o compromisso com Jesus. Qual é o compromisso que você tem como casal com Jesus hoje? Vir para a igreja todo domingo? Ok. Criar os filhos no temor do Senhor? Ok. Sermos fiéis dizimistas? Ok. Mas eu quero que vocês agora pensem como casal. Porque a proposta é se tornar uma só carne, como a Suzana mostrou aqui. Então, as nossas decisões com Cristo, queridos, é nesse contexto.
uma só voz, um só pensamento, um só coração. Então, para quem não entendeu, é isso. Revejam qual o compromisso que vocês firmaram com Jesus no início do casamento e se cumpriram. E se não fez, fazer agora. Muito bem. Queridos, isso aqui é só um pontapé inicial. Como é que você vive sem propósito? Você consegue? Amanhecer um dia sem ter uma direção a seguir? Queridos, infelizmente, muitos casais ingressam na vida conjugal dessa forma. Vamos ver o que vai dar. Deu certo, deu. Não deu, separa. Ou a gente vai levando do jeito que dá. É por isso que eu falei que casamento com Cristo, irmãos, é uma missão. Porque não é a questão se eu vou dar conta ou não, se eu sei o que fazer ou não sei. Tenho que fazer. A palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara. Ela é farta dos princípios, das regras, do norte que nós precisamos. Por exemplo, um texto que nós usamos muito em encontro de casais, e que é muito usado por pregadores em encontros de casais, é o texto de Efésios. Efésios capítulo 5. Tem também Pedro, mas Paulo aqui em Efésios, ele é muito usado. E o que é interessantíssimo é que no versículo 21 do capítulo 5, Paulo começa assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Entendem porque lá atrás nós usamos o texto de Lucas? Quando nós evocamos a necessidade de nós sermos discípulos de Jesus, porque não temos como cumprir os nossos papéis de marido e de esposa, se em Cristo nós não formos capacitados, habilitados, treinados, forjados. Não conseguimos, irmãos. É por isso que depois desse verso, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, aí vem as recomendações para a esposa e para o marido. Mas aonde é o ponto de partida? A minha vida com Jesus. O quanto de fato Jessé é convertido a Cristo. O quanto de fato a palavra de Deus, ela ferve no meu coração, ela é de fato a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho todos os dias, porque lá em casa é mais ou menos assim. A gente acorda super bem. É beijinho para cá, beijinho para lá. Quando uma manhã eu estou muito inspirado, eu faço até umas musiquinhas na hora para a Suzana. Aí a gente vai, faz os asseios necessários, vai para a mesa do café, senta para tomar o café, do nada, um estranho fica na minha frente. Aquela mesma pessoa que me beijou, passou agora a ser um algoz. Isso é só lá em casa que acontece? É, né? Então, por favor, orem por nós. Olha, se vocês, mulheres, forem que nem a Suzana sabe mastigar o Jessé. 9h da manhã, ela chega e diz assim para o Jessé que está saindo para o trabalho. Hoje à noite eu quero conversar com você. O Jessé pode ser o santo que for, mas ele começa a duvidar dele mesmo. O que é que ela descobriu de mim? Que eu não sei. Aí como é que o cara trabalha bem durante o dia? E quer voltar para casa ao final do expediente? O que é que vocês acham? Mas isso também é só lá em casa que acontece. Então, esse compromisso que você assumiu aí, ou que vocês assumiram, é o norte que vocês estão dando ao relacionamento de vocês a partir de hoje. Como vocês vão cumprir isso? Se sujeitando um ao outro, como? No temor de Cristo. Vamos ver aqui algumas deixas que Paulo dá para o homem. Primeiro, amar a esposa como Cristo ama a igreja. Irmãos, a nossa régua é muito alta. Nada mais do que ser Cristo na vida da Suzana.
Dentre muitas coisas que Jesus faz com a sua igreja, uma delas é salvar a igreja. Concordam? O Jessé, como Cristo, tem que salvar a Susana. Do quê? Dela mesma. Das inconstâncias dela. Das variações de humor dela. Da irritabilidade dela. E como é que eu faço isso? Eu tenho que conhecer minha esposa. Vem cá, meu amor. Susana irritada, Susana com raiva, o que é que eu tenho que fazer? Eu estou aqui. Sai daqui. Eu não quero abraço. Eu estou aqui. É assim que eu acalmo a minha esposa. Você sabe acalmar a sua esposa quando ela está brava? Você sabe acalmar a sua esposa quando ela está triste? O pessoal que está na menopausa. Sabe como é que eu consegui superar esse período? Estudando, irmãos. Na época, eu estava fazendo psicologia, e Deus foi tão maravilhoso, que na época que a Susana entrou em menopausa, eu estava estudando sobre a menopausa. Deus é providente. Você sabe salvar a sua esposa? Dobra o joelho, meu irmão, vai para o teu quarto secreto, vai ler a palavra, vai te fortalecer em Cristo. É tua responsabilidade, não é do psicólogo, não é do personal training. É tua responsabilidade cuidar da tua esposa. É ela que você vai apresentar ao Senhor. Se entregar pela esposa. Como é que você pode se entregar legal para sua esposa? Quem aqui gosta de futebol? Dos homens, claro, né? Sabe aquela tarde de sábado que está programado o futebol? Você dizer para sua esposa, meu amor, hoje eu não vou jogar bola. Eu quero fazer o que você quiser hoje. Uma vez, Susana, eu jogava aqui, o pessoal da KNT, quem é da época da KNT aqui? Daniel, Fernando, KNT a gente jogava bola todo sábado aqui. Então, era o único dia que eu jogava bola, era o único dia que eu desestressava. Um belo sábado, eu estou saindo com a Susana. Vida, vamos para o shopping hoje? Aí eu perguntei, que horas? De tarde. Aí vem aquele conflito interno. Poxa, mas ela sabe que é o meu dia de futebol. Mas por que ela está fazendo isso comigo? Aí aquela conversa, só você e o espírito ali, né? Aí, tá bom, meu amor, eu não vou para a bola hoje, a gente vai para o shopping. Aí fomos para casa. Aí almoçamos, fomos descansar, eu aqui lutando comigo, né? Para ser Cristo. Aí a Susana veio do quarto, com a cara inchada, depois de dormir, né? Vida, eu não quero mais ir para o shopping. Pode ir para o futebol. Aí eu disse, está vendo, Senhor, como vale a pena ser fiel a Ti? O Senhor sabe lutar as nossas batalhas. Então não desiste não, meu irmão. Confia no Senhor. Faz o que é certo, que Ele vai te honrar. Mas cumpre o teu papel. Abre mão de você em favor da sua esposa. E lave a sua esposa. A maioria aqui são casados, né? Então lave a sua esposa, claro, né? Com água, a melhor possível. Mas lave a sua esposa com a palavra. Com a palavra que você tem buscado todo dia. Sabe por quê, meu irmão? Aquilo que você precisa que a sua esposa mude para a sua vida ficar melhor, não é você que vai conseguir, é o Espírito Santo. Porque somente Ele convence e transforma. Vida? E as mulheres, ela tem aquele papel que a gente sabe, né? Que é ser submissa ao marido como ao Senhor. Isso para mim foi muito difícil, porque uma pessoa iracunda, ela é muito difícil de se render a alguém, né? Porque tudo para ela está errado, né? Então foi muito difícil para mim. Mas depois da conversão isso ficou fácil, porque a submissão ao Senhor, quando você se submete à autoridade máxima, que é o Senhor Jesus, fica muito mais simples você entender de que Ele é o líder da casa.
Mas é bom a gente sempre entender a nossa condição igual diante do Senhor. Nós somos iguais diante do Senhor. Então, submissão é você entender a missão do seu marido e você dizer, eu estou com você aonde você for. Então, não é um marido também que é totalmente inconstante, um marido que não sabe nem para que veio na terra, nem o que vai fazer da vida. Aí você vai precisar de muita sabedoria. Porque sem liderança, qualquer pessoa, qualquer barco afunda. Então, é necessário também você saber o seu papel de auxiliadora para poder você ajudá-lo a ter uma liderança em Cristo. Porque a submissão é fácil quando você vê o seu marido sendo submisso a Cristo. Aí é top, né? É por isso que quando Jessé fala sobre lavar a esposa pela palavra, eu não posso esperar que o Jessé venha me edificar com a palavra. Eu preciso me edificar porque o meu relacionamento primeiro é com o Senhor Jesus. Então, eu não posso ficar esperando por ele. Mas eu posso, sim, dizer assim, e aí, vida, como é que foi a sua devocional hoje? O que você pode me ajudar naquilo que você também aprendeu? Ou seja, eu também posso contribuir para que ele também se manifeste como líder. Está entendendo? Porque, às vezes, as mulheres, e principalmente nesse movimento feminista, né? Por isso que é movimento. E para Deus não existe movimento. É e não é. É palavra sim, sim, não, não. É mandamento e pronto. É mandar. Ele mandou, obedeceu, acabou. Não tem essa história de, é uma ideologia aqui, um movimento ali. Então, eu preciso entender que essa é a ordem de Deus, ele é um Deus de ordem. E em tudo submissa ao marido, como a igreja está sujeita a Cristo. Pronto. É simplesmente isso o nosso papel. E a gente é muito fácil de amar. Então, para mim, amar é fácil. Mas eu preciso respeitar o meu marido. E respeitar é eu não falar mal dele para as pessoas. É eu orar por ele todos os dias. É eu elogiar e admirar ele como trabalhador, ele como homem. Mesmo que esteja barrigudo, gente. Um dia seca. Eu acho, né? Que não volta mais, mas eu gostava da barriga. É como o pastor falou, é o monjaro. Mas é muito bom quando você entende isso, que o respeito é você olhar com admiração para o seu marido e você entender que ele é o homem na sua vida. Depois de Cristo. Sempre depois de Cristo. O grande desafio, queridos, é viver a prática do dia a dia, do casamento. Conhecimento e teoria a gente está cheio. A questão é, como viver isso no dia a dia? Eu vou deixar para vocês duas situações, consolo e edificação mútua. O que é consolar o meu cônjuge? É encorajá-lo, principalmente naquele momento que está triste e abatido. É dar apoio, naqueles momentos de temeridade, de dúvida. Conselhos bíblicos. É por isso, queridos, que nós precisamos nutrir a nossa mente e o nosso coração com a palavra todo dia. Não adianta nós tentarmos convencer o outro pelos nossos argumentos, pela nossa força. Não, é o Espírito que convence, e para ele convencer, ele vai usar a palavra. Então, a boca precisa falar o que está no coração. O que está no teu coração ultimamente? Essa é a questão. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quem é que te fortalece? Vocês já perceberam que Jesus ele é a síntese do tudo e do nada? Com ele, tudo posso. Sem ele, nada posso. Ele é a síntese. Então, tem momentos no casamento que a gente tem que dar tudo. Só vou conseguir com o Senhor. Vai ter momento que eu vou ter que dar nada. Só com o Senhor. É simples assim. Eclesiastes fala, né, que é melhor serem dois do que um. Essa é a dinâmica. É claro que esse texto não é para o casamento, mas se aplica ao casamento. E a edificação mútua. Queridos,
o que é um casal se edificar mutuamente? Primeiro, é um ajudar o outro a crer em Jesus. Como é que eu vou ajudar a Suzana no dia a dia nosso a crer em Jesus se eu demonstro vacilos, incoerência naquilo que eu falo e aquilo que eu vivo? A minha missão e a sua, irmãos, dentro do casamento, em primeiro lugar, é sermos irmãos em Cristo. Suzana, antes de ser minha esposa, é minha irmã em Cristo. Então eu tenho que edificá-la todo dia. E como eu faço isso? Fazendo com que ela olhe para Jesus e creia em Jesus. Pedro não diz isso? Agora nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que fim? Proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, qual é o primeiro ambiente que eu tenho que fazer isso? Quais são as primeiras pessoas que precisam receber isso de mim? Minha esposa, meus filhos. Crer em Jesus, se tornar semelhante a Jesus. Suzana não pode se tornar semelhante a mim. Eu não posso me tornar semelhante a Suzana. Eu tenho que ajudá-la a se tornar semelhante a Jesus. Assim também são com os filhos. Os filhos não são nossos. Nós os temos porque recebemos a herança do Senhor. Criamos e os educamos para que eles sejam a imagem de Jesus. Então, consolem-se e edifiquem-se mutuamente. Gente, ele falou de imagem de Jesus, eu preciso falar da nossa neta. Hoje eu estava com ela no colo, uma graça. Aí ela estava sorrindo, né? Ela ficou na frente do espelho. Ela começou a rir para ela mesma. Aí o que me veio? Viu só? Juju, você é imago Dei, a imagem e semelhança de Jesus. Olha que maravilha. Ela rindo para o espelho. Ai, gente, é demais. Mas uma coisa que a gente precisa sempre ter no coração é de que não existe, não cabe, não cheguem, não cabe o casamento com Cristo críticas por picuinha. Pessoas melindrosas são pessoas infantis. Então, cresça, amadureça. Pessoas que é muito de mimimi, que reclama por bobagem, mulher, então, dentro de casa, isso é emoção infantil, espiritualidade infantil. Amadureça. Amadureça. Assim como homem que vive jogando videogame, ai, gente, no computador, o tempo todo, só recreação, só lazer. É muita infantilidade. Precisamos crescer, queridos. Porque casamento é para gente grande. É. E aí, fica aqui esse propósito. Olhem-se nos olhos. A palavra de Deus diz que quando os olhos são luminosos, todo o corpo brilha. Que cor são os olhos da sua esposa? Você ainda lembra? Você sabia que além de a parte branca tem uma bolinha no meio? Que cor é a bolinha do meio do olho da sua esposa? Né, minha preta? Suzana lá em casa, para conversar, tem que estar olhando para ela. Eu preciso contar essa, gente, é muito bom. O Gessé, ele é muito prestativo. Ele é muito proativo para algumas coisas, e para isso é. A gente acaba de comer em casa, tomar café, e os filhos são a mesma coisa. Pai, volta, ele já vai lá lavar a louça, ele levanta, ele quer recolher, ele quer limpar, ele quer... Aí, desde que os filhos são solteiros, eles dizem, pai, volta para a mesa, pai, volta... Aí os filhos saíram, o ninho vazio, eu não tenho mais os filhos na mesa, né? Então, ei, vida, por favor, né? Eu vou ficar sozinha aqui, comendo, terminando o café ou o almoço? Aí ele, não, mas é porque é para você, para poder você não ter esse trabalho. Não, senhor. Não. Eu prefiro lavar uma pilha de louça, mas você fique com os olhos em mim, olho no olho, conversando comigo. Só que enquanto eu não falei isso,
ele continuava fazendo e para ele estava fazendo o melhor para mim. Então a gente tem que falar. É a mesma coisa, ele lava a louça, aí vem o mimimi, tá? Ele lava a louça e ele não lava a pia. Ser humano é um negócio complicado, gente, né? Mas ele lava a louça, Meu graças Deus. a Deus por isso. E aí eu reclamava disso, brigava, mas você tem que ver isso aqui, olha, não tá, você tem que... Não, lavou a louça, tchau, oi, tá bom, tchau, Deus abençoe. Eu vou lá e lavo a pia, não tem problema. Para que me irritar com isso, gente? Se irritar com coisa pequena, deixa eu olhar que o homem está me ajudando já lavando louça, né? Lavo louça, varro a casa. É verdade, varre a casa. Estende a roupa. Estende a roupa. É. Gente, tem que, né? E aprendi a olhar nos olhos dela. Mas, e vocês não sabem como isso é difícil para mim, sabe por quê? É verdade, porque eu sou muito tímido. Gessé, eu sou muito tímido. Então, até olhar para os olhos da minha esposa, para mim é difícil. E aí Deus é tão genioso, tão maravilhoso, que Ele me põe para ser pastor. Vocês entendem a luta que é para mim, todo dia, ter que estar à frente de alguma coisa? É assim que Deus faz. Então, eu quero te dizer com isso o seguinte, meu irmão, não importa da tua dificuldade, se você se sujeitar a Jesus, Ele vai estar contigo todo dia, porque é uma promessa dEle. Amém. E Ele vai te ajudar. Não desista. Vamos concluir? Vamos. Porque o lanche já está esperando. E aí, um resumozinho para pensar. Vida nova com Cristo. Você já é um discípulo de Jesus? Uma discípula de Jesus? Você pode hoje realmente dizer, sou convertida a Cristo? Vida em abundância. Promessa do Senhor. Ele veio para isso. Então está tudo contente em qualquer situação. Está tudo encadeado. Aliança permanente. Querido, isso aqui não tem fim. Isso aqui é só a morte, que é o início para a eternidade. Eu e Suzana já passamos da fase de pensar em divórcio. Se matar de vez em quando, até que vem às vezes o pensamento. Mas divórcio não. Não cabe, queridos. Nem namore, não flerta com isso. Vai tratar da tua luta, vai tratar do teu conflito. O Senhor tem vida em abundância para o teu casamento e para a tua família. O pastor Renê, não sei quem conhece, né? Ele conhece a gente desde adolescente. Ele era adolescente, né? Ele era adolescente, E ele fala que eu e Gessé, né, ele conheceu as nossas lutas, algumas coisas aí do casamento, e ele diz que o nosso casamento, ele é eterno. Ele fala, olha, até na eternidade vocês dois vão ficar juntos em alguma casinha lá, porque não dá para separar, né? Já deu. Os filhos já pediram para Deus que os dois morram ao mesmo tempo. É a oração da Thalita e do Davi. Olha, vocês precisam morrer junto. Porque se um for antes do outro, o que ficar vai dar muito trabalho. Lá restaurado. Meu irmão, como é que está a tua casa hoje? Como é que está o teu casamento? Como é que são os teus relacionamentos com os teus filhos? Foca nisso. É tua missão, é tua responsabilidade. Cuida disso. Esse é o teu maior tesouro, depois da salvação em Jesus Cristo. E, por fim, vinho de alegria constantemente. O Senhor tem vinho novo, só que, para que o vinho novo do Senhor seja derramado, você precisa ser um odre novo. O Senhor não vai derramar vinho novo em odres velhos. Então é responsabilidade nossa, irmãos, olhar para o nosso casamento, olhar para a nossa família e ver o que precisa ser restaurado, com compromisso. Entendido? Alguma dúvida? Obrigado. Aqui nossos contatos. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé?
Senhor Deus, Pai bendito, Tu és o oleiro e nós somos barro. E diga-se de passagem, Pai, às vezes um barro de baixa qualidade, baixíssima, mas para o Senhor isso não interessa. O que o Senhor quer é que somente os barros se coloquem nas Tuas mãos, porque o Senhor dá forma, o Senhor dá o jeito, o Senhor dá a substância, o Senhor realmente restaura. Por isso, Pai, nós Te agradecemos pelo nosso casamento, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, netos. Te agradecemos por essa igreja, por sua liderança, que tem esse propósito, esse foco de olhar para o casamento e para a família. Ah, Deus, que muitos casais aqui hoje, se não todos, saiam realmente aliançados com o Senhor, em cumprir o compromisso que firmaram nessa noite. Capacita-nos, Pai, e opera em nós o querer e o realizar. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, queridos.